vamos dizer, esse senso que as pessoas perdem. A gente não vê essa discussão o tempo todo. Você é a favor ou contra a intervenção militar? Eu digo, o que é uma intervenção militar? O exército está na rua e prende todo mundo. É? Tá bom. Prende todo mundo, você prende toda a administração federal, quem você põe no lugar? Você começa botando o coronel, depois baixa para o capitão, major, capitão, blá, 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 no fim, acabou os oficiais e ainda tem posto para preencher. Essa é a primeira coisa. Não, nós não substituímos ninguém, deixa como está. Então tá bom, então você toma o poder oficialmente, mas os funcionários todos vão te desobedecer. Essa é a primeira coisa. Segundo, toma o poder, o universo inteiro diz que eu sou um ditador fascista. Como é que eu vou me explicar para o mundo? O que eu vou dizer para a ONU, Tribunal Penal Internacional, etc, etc. Você acha que é fácil? Quer dizer, tudo isso é enormemente conflitivo, enormemente difícil, e todos os aspectos têm que poder ser pensados. Se você pegar tudo isso, por exemplo, o Estado-Maior no Exército existe para isso, para discutir todos os cenários possíveis. Essa discussão pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, até você ter todos os cenários possíveis. Portanto, você imagina o que é um plano de uma intervenção militar, um plano escrito. É um documento de 1000 páginas, pelo menos, com todas as instruções, as ordens que serão dadas, várias alternativas, etc, etc, etc. Você é capaz de escrever um plano desse? Não. Então cala a boca, burro. Não vem exigir dos outros uma coisa que você nem sabe o que é. Está cobrando das Forças Armadas que ela faça uma coisa que você não sabe o que é. Então faça uma mágica para mim. Agora, se você pensar seriamente no assunto, você vê que talvez uma intervenção militar seja realmente necessária. Mas, quando os próprios militares dizem que eles só a farão em resposta à demanda da sociedade, então isso quer dizer que essa demanda tem que ser muito forte. Essa demanda não é por uma intervenção militar, mas sim pela derrubada do sistema. Está entendendo? Intervenção militar, ela não é uma finalidade, ela é um meio. Você sai clamando pelo meio, em vez de você clamar pelos fins? Não, se os fins são os mesmos, quer dizer, o fim da ação popular e o fim da intervenção militar é o mesmo, é quebrar o sistema comum no PT. Então, esse aqui é o ponto. Quer dizer, se a milicada sente que o povo está realmente a fim de quebrar esse sistema, bom, se for preciso, a milicada se mobiliza e faz o que tem que fazer. Mas, se não estiver amparada num movimento civil, e esse movimento não for bastante organizado, o golpe militar acontece no vazio. Por exemplo, não se pode desalojar do poder 15 partidos que estão lá sem ter gente para botar no lugar deles. E os milicos não podem fornecer toda essa gente. Vai precisar pegar do quê? Do movimento civil. Segundo, esse movimento civil está articulado com os militares? Houve conversações? Não houve nada. É gente na rua gritando. Então, seus líderes, vocês foram visitar algum general e discutir como é que é isso, como é que vão fazer, como é que nós podemos ajudar um outro? Não houve nada. Então é por isso que eu acho que a gritaria pró-intervenção militar é infantil. Porque você não sabe o que é, você não está ajudando a fazer. Você só está exigindo que o outro faça uma coisa que você nem sabe o que é, meu Deus do céu. Então é pensamento mágico. Deus, cara, tem gente que ouve isso e diz, então ele é contra a intervenção militar. Então, um dia ele falou a favor, outro dia ele falou contra. Claro, estou ponderando os argumentos pró e contra, meu Deus do céu. E na hora eu apresento o argumento com toda a ênfase que ele pode ter. Por exemplo, eu acho que moralmente uma intervenção militar já teria sido obrigatória há muito tempo. Na hora que se revelou que a Venezuela está mandando agentes do governo dela para treinar guerrilheiro aqui dentro, falou, esse é um ato de guerra, isso justifica imediatamente um estado de sítio. Mas isso moralmente, vou dizer, do ponto de vista do general, quer dizer, se eu fosse um general, eu ia pensar assim. Tá certo? Mas não quer dizer que eu saberia fazer intervenção militar ou que teria um plano pronto para isso. Agora, no Brasil tem muita gente que só tem 2 neurônios mesmo, tem o pró e o contra. Não é nem tico e teco. E como o cara só admite essas duas hipóteses, quer dizer, o pró e contra jamais se refere a uma ação real, mas apenas a uma frase. A intervenção militar, igual o pessoal está falando, não é uma intervenção militar concreta, como eu estou tentando descrever, com todos os seus componentes, etc, etc. É apenas um conceito abstrato de intervenção militar, conceito meio mágico. Isso é pró ou contra isto, ou seja, você é pró ou contra uma coisa que não pode acontecer. Então, para que ser pró ou contra? Então, assim, são milhares de palpiteiros que não sabem pensar, e que, naturalmente, ele vai, como eu costumo analisar as coisas pelos seus vários lados, com todas as suas tensões, suas dificuldades, etc, etc. Ora eu posso estar falando de um aspecto, ora do outro aspecto.
Ele pega um pedaço aqui, pega um pedaço ali, e ele compõe um todo da cabeça dele. Quer dizer, que não corresponde ao meu pensamento, mas corresponde ao que ele imaginou que é. Então, por que acontece isso? Repito, quando a alta cultura cai, tudo cai. Não há problema mais grave no Brasil do que a queda da alta cultura, porque a queda da alta cultura significa a queda da consciência social. Né? E, portanto, a disseminação do estado de inconsciência na qual nenhuma solução de nenhum problema é possível, porque as pessoas nem chegam a apreender o problema. Então, temos que tirar o PT do poder? Bom, temos. Porém, mais urgente é você se preparar intelectualmente para isso. Muito mais urgente. Isso tinha que ter começado muito antes. Muito antes de você ter qualquer plano político, você tem que pensar nisso. Eu tiro o poder e por quem? Eu pego esses meninos, todos esses líderes e diz: você está pronto para ser ministro da Agricultura? Você está pronto para ser ministro da Indústria e do Comércio? Você não está pronto para ocupar nenhum ministério e você quer tirar todos os ministros? Né? É assim, não mande ninguém fazer aquilo que você não sabe fazer. Ou pelo menos que você não seria capaz de aprender rapidamente. Porque senão você está lidando no pensamento mágico, é desejo infantil. Agora, como é que um país inteiro discute tudo na base do desejo infantil? Isso nunca aconteceu no mundo, gente. Isso é uma catástrofe, eu estou falando há anos. Isso é a catástrofe brasileira. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos tornar muito melhores. E é isso que para isso que eu bolei esse curso. Eu não sei, evidentemente, não dá para você todos os meios de fazer isso, mesmo porque para isso precisaria dar um treinamento pessoal, assim, em loco, muito tempo, e eu não tenho meio de eu fazer isso, eu estou agindo só por internet, mas pelo menos eu indico alguns caminhos, o resto você tem que percorrer por você mesmo. Não é isso? Então, por exemplo, essa questão da gramática, faça um voto, fala: olha, daqui a um ano eu vou estar escrevendo corretamente tudo. Depois do outro ano, fala: não, peraí, eu vou estar escrevendo literariamente, quer dizer, com aquela autenticidade, com aquela precisão, com aquela exatidão. Né? Faça esse voto. A palavra dita com exatidão funciona muito mais. Você pensa que para você acertar o coração do povo, você tem que falar que nem o Lula? Não. Ora, você imagina todos os instrumentos de ação e de divulgação que o Lula sempre teve à sua disposição, que eu não tenho nada disso. Né? Eu tenho um curso e um canal da internet, é só isso. Mede, então, a repercussão dele com a repercussão minha. A repercussão direta e indireta, porque tem muita gente que nunca ouviu falar do Olavo de Carvalho, mas está lá repetindo as coisas que eu coloquei em circulação. Isso é porque eu falo as coisas do coração e sei falar e sei expressar exatamente o que eu estou vendo. Isto funciona, só isto funciona. Eu não sou perfeito nisso e pior, como eu sou o único, então tudo que eu falo pode ser imediatamente diluído em verbalismo e psittacismo no dia seguinte. E, não obstante, as coisas estão funcionando. Tem uma repercussão fora do meu controle, absolutamente, mas tem. Agora, se nós tivermos, vamos dizer, 100 intelectuais altamente preparados, capazes de criar um contexto nacional de debate, pessoas que têm as mesmas referências, leram os mesmos livros, conhecem o mesmo vocabulário, etc., etc., as coisas não estariam assim do jeito que estão. Então, a falsidade de certas coisas, falsidade óbvia, o sujeito aparece assim com um aviso na testa: eu sou um charlatão, que nem esse Odilo Scher, eu estou mentindo. Todo mundo não percebe. O que eu falei outro dia, vamos dizer, que o caráter ou falta de caráter das pessoas se expressa na sua linguagem, na escolha do seu vocabulário e na estrutura das suas frases. Vocês leiam esse documento da Arquidiocese, vocês vão ver a demonstração do que eu estou falando. O nego pensa que está defendendo o cardeal. Não, ele está depondo contra o cardeal. Só que ele não sabe. Então, é evidente que é teatro, é evidente que ele está raciocinando só no mundo verbal, da letra do código, sem saber a que o código se refere na realidade. Então, por exemplo, só para explicar, eu vou explicar isso no artigo, vou escrever um artigo sobre isso, mas só para adiantar o expediente. Se o sentido do novo código de direito canônico fosse como eles estão interpretando, quer dizer que o indivíduo pode colaborar com o comunismo, ele só não pode declarar que é materialista dialético, então é o seguinte: toda a estratégia do Antônio Gramsci, ele diz textualmente isso: não podemos combater a Igreja Católica, devemos entrar nela
e usá-la como canal como é que diz? Com instrumento de reverberação, agora esqueci o termo que ele usou, como uma espécie de megafone das nossas doutrinas. Né? Eles estão fazendo isso. Significa que o novo Código de Direito Canônico autorizou a fazer isso. Só que se ele autorizou, ele mesmo está, neste ato, colaborando com o comunismo. Então o Código estaria se condenando a si mesmo. Você acha que quem escreveu o Código estava bêbado? Você acha que João Paulo II, na hora que assinou aquilo, tinha fumado os baseados para fazer uma besteira dessa? É claro que não. Então é claro que o Código não pode ser interpretado nesse sentido, porque ele estaria se autoeletrocutando. Mas para fazer isso, para perceber isso, não basta entender a letra do Código. É preciso saber como você conseguir articular a conexão lógica das palavras do Código com a conexão real, ontológica das coisas referidas. Isso é ler, isso é compreensão de leitura. Compreensão de leitura não é compreender um texto, é compreender de que o texto está falando. E daí sim você pode saber se o texto diz a verdade, diz falso. Antes disso você não pode. Você só pode saber quando esse pessoal, quando lê, quando ele diz é falso, quer dizer, não gostei. Quer dizer, aquelas palavras despertaram em mim uma emoção ruim. Então eu já escrevi sobre isso, quer dizer, as palavras vão direto à emoção sem passar pela referência ao mundo exterior. E isso é o analfabetismo funcional. Só que o analfabetismo funcional é epidêmico. Entre professores universitários, entre parlamentares, entre jornalistas. Claro que você sempre tem um ou outro que escapa disso. Por sorte, às vezes. Às vezes por ter sido educado antes do socioconstrutivismo. Mas, por exemplo, se você pegar o jornalismo de hoje, compare com o jornalismo de 30, 40 anos atrás. Você tinha artistas da palavra ali. No Estadão tinha um cara chamado Vilas Boas Correia. Eu li a coluna do Vilas Boas, eu babava. Falava, olha o que esse cara faz com a linguagem, meu Deus do céu. Por no tempo da censura, ele conseguia dizer tudo o que o censor tinha proibido e o censor não percebia. Você tinha as crônicas do Arnaldo Pedroso Dorta, que a gente quase chorava quando lia aquilo. Né? Você tinha aqueles cronistas, Antônio Maria, Fernando Sabino, né? Carlinhos Oliveira. Hoje sobrou o quê? Sobrou o Carlos Heitor Coni, que está com 172 anos. Né? O João Ubaldo morreu. Né? Quer dizer, eu falei, só tem 2 escritores aí que sobraram. Os escritores dos bons. Claro, tem outros mais jovens, talentosos também, mas ainda não se manifestaram. Né? Tinha o João Ubaldo e o Carlos Heitor Coni. Né? E sobrou. Agora, compara com o que tinha antes. Por exemplo, esses dias surgiu uma discussão sobre o negócio da TFP. Né? Bom, eu gosto muito do que o pessoal da TFP fez. Eu li os livros do Dr. Plínio, acho que os livros são bons. Ele era um pensador profundo, de algum modo. Mas o pessoal pensa que a TFP foi muito influente no Brasil antigo. Não foi. Nos anos 60, 70, ninguém ligava para a TFP. Porque você tinha uma direita enorme e pujante. Você imagina, por exemplo, a revista O Cruzeiro, que vendia 1 milhão de exemplares por semana, que era a revista mais direitista que já existiu. E tinha lá um negócio chamado Davi Nasser, tá certo? Que o pessoal comprava o Cruzeiro só para ler o Davi Nasser. Eu digo, um artigo do Davi Nasser exercia mais influência no Brasil inteiro do que tudo que a TFP fez durante 50 anos. Agora, você não tinha só o Cruzeiro, você tinha o Cruzeiro, a Manchete, que era do Adolfo Bloch, que era um sujeito que fugiu da Rússia comunista, odiava comunista, queria matar todos. Você tinha o Estadão, que era o suprassumo do conservadorismo, e tinha o Globo, que era um jornal direitíssimo. Em suma, você tinha toda a mídia na direita. No meio disso, que importância tinha aqueles garotos que saíam com os estandartes na rua? O pessoal ria disso. Não tem influência nenhuma. Por exemplo, o livro que o Plínio Correia escreveu sobre a reforma agrária, o livro está muito bom. Foi esse livro que bloqueou a reforma agrária? Ninguém nem leu isso. Tinha tanta gente falando contra a reforma agrária, mas tanta gente. A voz de um movimento exótico, porque a estética dos caras era tremendamente exótica. Eu não sei por que eles tinham a mensagem certa, mas botava aqueles estandartes, botava aqueles garotos de gravatinha, etc, etc. Você criava já um antagonismo, né? O fato de exigir o celibato dos caras já os coloca fora da sociedade, de algum modo. Fora da sociedade e sem os instrumentos que o clero tem. O clero pratica o celibato, mas ele tem uma estrutura inteira por onde ele falar com a sociedade. Ele já tem a conexão com a sociedade dada pela própria igreja. Agora, um garoto que se tornou celibatário para entrar na TFP. Você cortou a conexão dele e não deu o megafone que a igreja dava ao clero.
Quer dizer, são erros de estratégia e tática primários. No entanto, no Brasil, você diz isso, as pessoas dizem, então você está contra a TFP, você é inimigo da TFP. Nunca fui inimigo da TFP. Nunca, na minha vida, nunca disse uma palavra contra a TFP. Eu só estou dizendo que vocês não tinham 1% da força que mereciam ter. Agora, depois que morreu o Dr. Plínio, o que aconteceu? Toda a direita no Brasil sumiu, todas as organizações de direita desapareceram, sobrou a TFP. Então ela passou a ter uma importância que não tinha antes. Então o que ela começou a publicar sobre o negócio da reforma agrária, de MST, começou a ter uma repercussão muito maior entre os jovens, que não tinha antes. Outra coisa, o próprio negócio do celibato foi abrandado. Tem muita gente que está casado, que tem namorado e tal, está lá na TFP. Tem uma amiga minha, né? Ultra lésbica. Ele disse, eu era da TFP. Então, agora o pessoal vê a repercussão hoje e acredita que sempre foi assim. Vocês não têm ideia da imensidão da direita nos anos 60, 70 e da dimensão ínfima da TFP nisso. Também, quando vieram aqueles caras, os arautos do Raico Parta, tomaram a TFP, eu digo, mas como? Essa organização não é capaz de se defender? Então, uma organização política não pode ser indefesa assim. Então é que houve falhas estruturais, houve uma espécie de autocastração, tá certo? Que não precisava fazer e que muito prejudicou o trabalho deles, que é, sob muitos aspectos, um bom trabalho. A TFP aqui nos Estados Unidos, ela ficou completamente diferente. Ela aprendeu a dialogar, conversa com o protestante, conversa com o maçom, conversa com todo mundo. Eles vão fazer aqui um programa mínimo e todos apoiamos. Aprenderam a fazer política nos Estados Unidos. Isso teve uma certa repercussão na TFP brasileira. Mas também, você não pode entrar na análise disso que já entra o cara com os dois neurônios, o pró e o contra. Tá entendendo? O pró e o contra são sentenças finais, formais, conclusões. Né? Você não pode entrar já na discussão tendo já o pró e o contra definidos de antemão. Isso é o que se chama um preconceito. Né? Então, o pessoal, todo mundo só tem raciocínio preconceituoso. Porque só tem o pró e o contra. Então, agora me diga como é que nós vamos, aspas, resolver os problemas nacionais com essa gente? Não dá. Né? Por isso que eu estou apelando, fazendo um apelo dramático para os meus alunos. Cresçam, aprendam, tornem-se poderosos intelectualmente, antes de querer fazer qualquer coisa na política. Agora, se aparece uma emergência política, já para uma passeata, você pode participar, claro que pode e deve reforçar as coisas boas, mas sem ter ilusão.